Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo através do nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos ao longo desses 9 anos. Hoje nós vamos debater a psicologia do trânsito. E para isso nós convidamos o professor Márcio Poçan. Ele é psicólogo, ele tem pós-graduação na área de trânsito, ou seja, de psicologia do trânsito, com ênfase em mobilidade urbana e saúde pública. E também o Dr. Márcio, ele atua como psicólogo clínico. Dr. Márcio, eu gostaria que o senhor nos situasse. Uma das grandes preocupações das pessoas é com o teste psicotécnico. O que mede o teste psicotécnico? Que tipo de avaliação ela faz no cidadão? E por que da importância do teste psicotécnico quando se vai tirar a carteira de motorista? Bom, boa tarde, né, Jorge Bernardi. Eu quero agradecer por participar mais uma vez do programa, né? E, bem, a questão da carteira de habilitação, a avaliação psicológica para a carteira de habilitação, ela é muito importante porque a gente, como a gente diz, a gente trabalha com as entrevistas individuais, né, de cada sujeito e também com as baterias de testes, né? Uma bateria de testes tem hoje, em média, entre 6 a 7 testes que medem várias funções do sujeito, né? São questões relativas à personalidade, às habilidades, ritmo de trabalho, né? Vamos assim, produtividade do sujeito, e atenção concentrada, por exemplo, né? Que é esta que onde o sujeito está dirigindo, né? E ele consegue ficar focado, digamos assim, essa atenção focal. Trabalha com essa relação espacial, a medida dessa relação espacial do sujeito, quando ele percebe o carro passando pela esquerda ou pela direita, né? E também uma atenção difusa, como a gente diz, né? Que é aquela que mede a memória recente, que é uma coisa muito rápida. Quando você lê restaurante 100 metros, né? Curva perigosa 20 metros, né? E entre outros testes de acuidade visual. Então, essa bateria toda, ela faz uma avaliação completa do sujeito, né? Onde se pode saber as habilidades, mas também os déficits de cada sujeito nesse sentido, né? Mas de cada candidato. Isso se faz através da resposta a perguntas, a desenhos? Como é que se chegaram a esses testes, professor Márcio? Então, os testes psicológicos, esses para avaliação de trânsito, né? Atualmente a gente usa uma bateria do Emílio Carlos Tonglet, né? Que até nos anos 90 as baterias existiam separadamente, né? Mas elas não tinham assim um foco, digamos, mais direcionado sobre a questão do trânsito. Hoje a bateria do professor Emílio, por exemplo, é uma das baterias mais respeitadas no Brasil, né? Nesse sentido, porque ele tem justamente esse foco para avaliação específica dessa categoria. Mas ela também pode ser utilizada para outras situações em que exija, por exemplo, a avaliação da memória, né, atenção, né, também para outras finalidades. Recentemente, professor Márcio, nós tivemos aquele episódio do avião da companhia alemã em que o copiloto literalmente jogou o avião nos Alpes e causou uma verdadeira tragédia, matando em torno de 150 pessoas. Nos testes que se faz psicológicos para
motoristas. Por exemplo, aquele motorista de ônibus ou motorista de um caminhão, os testes são mais rigorosos ou esses testes psicológicos que a pessoa comum que faz para tirar uma carteira de motorista amador é o mesmo? Hoje, digamos assim, a testagem feita para o motorista amador, tanto como para o profissional, o rigor da avaliação é a mesma, né? Não há nenhuma distinção entre esses dois processos em si. Agora, sim, é claro que o que falta, por exemplo, para a avaliação no motorista profissional, né? Eu vejo que não há uma avaliação mais profunda sobre a avaliação do estresse do sujeito, né? Por exemplo, nós temos... do nível de estresse. Do nível de estresse, né? Então, me parece que é uma coisa que vem passando bastante batida nesse sentido, né? Porque eu posso medir o ritmo de trabalho de um sujeito e da produtividade dele, mas também eu tenho que saber se esse ritmo do sujeito e essa produtividade estão ligados a fatores de estresse e agressividade, por exemplo, ou de ansiedade exagerados, né? Então, tem que se fazer esta leitura para a gente saber exatamente o que é que se passa com essa pessoa, né? Com esse motorista, né? Enfim. E eu vejo que o motorista profissional carece muito dessa avaliação. Por exemplo, nós temos aí motoristas com estresse, nem vou dizer assim, já com um nível mais aprofundado, não é estresse, já é depressão, né? E a depressão é uma coisa mais grave, porque envolve, pode ser depressão leve, pode ser moderada ou pode ser grave. Na mais grave, e tem inclusive a questão do suicídio, né, agregado. Então, mas existem testes que fazem essa avaliação, né? Por exemplo, que fazem avaliação se o sujeito tem ideação suicida, se ele tem um problema de estresse mais crônico, enfim. Tem condições de se fazer toda essa bateria, mas atualmente o sistema DETRAN, dentro da avaliação do sistema DETRAN, isso é ainda bastante tosco, vamos dizer assim, no que tange o motorista profissional. Voltando à questão lá do piloto, me parece que até aquela companhia alemã, ela não exigia para pilotar o avião um teste psicotécnico. Me parece que, Jorge, assim, na maior parte, pelo que eu tenho conhecimento das empresas aéreas, todos eles fazem essas baterias periódicas para avaliação, né? O que ocorreu no caso do piloto foi que ele já havia feito isso e ele estava, digamos assim, pronto para se tirar de operação, né? Mas o problema é que, assim, nas companhias aéreas, assim como nas empresas de transporte rodoviário, de ônibus, muitas vezes o motorista ou o piloto, ele é obrigado a fazer uma carga horária muito forte. Assim é com o piloto de avião e também com o motorista, né? Enfim. Agora, em relação ao que aconteceu com esse piloto alemão lá, esse copiloto que derrubou o avião, o senhor tem conhecimento na literatura, mesmo aqui no Brasil, em outros países, de que motoristas tenham jogado o seu veículo, cometido suicídio e levado muitas pessoas à morte? No Brasil eu não conheço o caso, pelo menos na questão da aviação brasileira, né? Digamos assim, como motorista de ônibus ou de caminhão. No motorista de ônibus eu não sei se isso seria tanto, mas no motorista de caminhão, onde o nível de estresse é muito forte, a gente não tem como mensurar porque isso não passa. A gente não consegue mensurar, a gente consegue ver só a questão do acidente já em si, né? Então, não tem uma caixa preta. Não tem uma caixa preta, como saber se isso ocorreu porque ele pegou no sono ou porque foi uma questão de suicídio dele, digamos assim, nesse processo dinâmico do trabalho dele, hoje não se tem essa avaliação no Brasil. Agora, hoje, para se tirar uma carteira de motorista, professor Márcio Poçan, há assim, as regras cada vez elas são... exige-se mais do aprendiz, digamos, daquela pessoa que vai tirar. Mas, por outro lado, nós observamos que o número de acidentes, claro, também aumentou o número de automóveis, mas ele tem diminuído pouco. Os acidentes só diminuíram o número de vítimas em função de algumas medidas drásticas, que têm sido essas punições mais rigorosas, as multas mais rigorosas. Como é que o senhor analisa, digamos, a formação do nosso motorista?
de automóvel, de veículo de um modo geral? Eu observo, Jorge, que o motorista nosso de automóvel, seja ele leve ou pesado, digamos assim, ele carece em dois sentidos. Em primeiro lugar, você tem o seguinte: geralmente a pessoa começa a fazer a avaliação para tirar a carteira de habilitação a partir dos 18 anos. Né? Isso é um erro gravíssimo dentro do que se poderia esperar educação do trânsito no Brasil. Né? Porque se você deseja que o seu motorista seja educado para o trânsito, ele tem que começar numa etapa bastante anterior a isso, trabalhando com processos educacionais para adolescentes, para jovens, né? A fim de que ele possa entender o que é esse processo, né? Não é simplesmente pegar o automóvel e sair dirigindo, né? Que nem a gente diz a moda Miguelão por aí, né? Mesmo que ele tenha esta habilitação, ele ter a habilitação e estar habilitado para o ato de dirigir são coisas completamente diferentes, né? Porque psicologicamente às vezes o sujeito não tem condições. E a gente não é nada raro da gente ver candidatos que não se conformam no fato de não terem passado na primeira vez, né? Então cria todo um processo jurídico que ele quer ser aprovado de qualquer forma, né? Então eles entram com recursos junto à Jari e tudo mais, né, para que esse processo ocorra, e muitas vezes se descaracteriza via jurídica o próprio processo de avaliação psicológica, né? E aí é que mora o perigo, porque na realidade às vezes o sujeito não está habilitado naquele momento, né? Ele pode vir a ser habilitado num momento posterior, de repente, em que ele já não esteja mais dentro de um processo depressivo ou de estresse ansiolítico muito forte. De repente ele possa fazer isso num outro momento, mas naquele momento, às vezes, não é importante. Né? Agora, professor Márcio, tem uma outra questão que às vezes a pessoa até tira a carteira, mas ela tem um medo, tem uma fobia, tem um trauma para dirigir. Como é que se tratam essas pessoas que têm esse medo de dirigir? E isso se caracteriza praticamente como uma doença, não é? Exatamente, Jorge. A fobia, né? A fobia ela não é uma fobia exclusiva do trânsito, né? A fobia é um medo mais exacerbado, né, das coisas. Muitas vezes essa fobia está ligada a algum tipo de trauma que essa pessoa passou junto com algum familiar. Por exemplo, ela foi viajar e de repente era criança, o pai dela bateu o carro em cima da ponte, o pessoal quase caiu, e isso passa com o tempo. A pessoa cresceu, né, nunca deu muita importância para isso, até que ela se vê confrontada com o fato de que a partir dali ela tem que, por exemplo, começar a dirigir, né? E aí ela começa a ficar reticente com isso, porque o funcionamento do trauma tem exatamente isso: ele bloqueia o sujeito, né? Impede que o sujeito faça o movimento. E é por isso que é importante que a pessoa, se a pessoa tem dificuldade, que ela procure tratamento, né? Porque existe uma certa confrontação que ela tem que fazer e uma desmobilização interna para esse processo, vamos dizer assim, ser superado, né? Às vezes tem pessoas que com uma ou duas sessões elas ficam ok. Tem pessoas que, por exemplo, simplesmente coloca uma ou duas vezes lá dentro do carro, fazer um experimento e dá certo. Agora tem pessoas que passam 5, 6, 7, 8, 10 horas, 15 horas, 20 horas e isso não responde adequadamente, né? Então, cada caso é um caso, como a gente diz, né? Cada pessoa tem o seu processo, tem o seu tempo. Então, por isso que muitas vezes tem gente que diz, mas eu resolvo o problema dessa pessoa em até tanto, né? Não é um quadro que você feche e diga, é isso, né? Porque cada pessoa tem o seu tempo de resolução desses problemas, né? Um outro tema, professor Márcio, diz respeito à questão, por exemplo, das drogas. Nós sabemos que as polícias, de um modo geral, elas têm equipamentos para medir o grau, digamos assim, alcoólico da pessoa. E isso de uma forma comum. Mas quando a pessoa ingeriu outros tipos de drogas que nós consideramos ilícitos, isso também afeta a questão dela dirigir e se isso pode ser detectado?
Ah, sim, com certeza. Há uma, vamos dizer assim, o uso de álcool ou de outras substâncias químicas, né, Jorge, ela acaba provocando alteração no processo de consciência, né, do sujeito. Mas às vezes a pessoa, pô, mas o que é alteração de consciência, né? Alteração de consciência, nesse caso, é que ela perde a capacidade de emitir um juízo moral sobre o comportamento dela. Então ela pode fazer manobras arriscadas, né, que podem colocar em risco a vida dela e outras pessoas, né? E a gente assim, a gente tem exatamente esta área frontal, né, vamos dizer assim, né, que é onde a gente tem no cérebro a capacidade de poder discernir sobre essas coisas morais, né? Então essas habilidades frontais da gente, elas acabam ficando prejudicadas, e aí o sujeito não, claro, ele acaba se atrapalhando, ele pode bater o carro, pode machucar ele, pode machucar outras pessoas, né? E ainda dentro da questão das drogas, ele pode ser, digamos assim, avaliado assim por uma bateria de teste, digamos assim, antidrogas, né? Creio que isso seria um dos grandes... O bafômetro, ele não tem condições de detectar se a pessoa usou drogas? Não, ele basicamente um teste alcoólico, né, sobre a alcoolemia, né, então das gradações da alcoolemia. Agora, existe o kit antidrogas que o Denatran determinou agora, que a partir de 2015, 2016, os motoristas, tanto profissionais quanto amadores, comecem a passar por essa bateria, né? Porque, na realidade, ele tem um espectro de 6 meses, né? Se o sujeito utilizou drogas em 6 meses, né, de qualquer tipo, né, então isso vai estar acusando. Isso no exame de sangue, então? Pode ser de sangue ou pode simplesmente ser o exame esse do genético, esse do cabelo, né? Então, ou uma unha, enfim, né, dentro desse padrão. Isso pode dar um padrão de segurança a mais para que as pessoas possam também buscar tratamento, porque muitas vezes a pessoa acaba não buscando tratamento de uma forma ou de outra, mas quando isso se linka àquela questão da relação de trabalho dela, e que ela se vê confrontada de que o fato, se ela continuar com isso, ela vai deixar de suprir a ela mesma e a própria família dela, né? Então tem um aspecto positivo também nisso, né? Que ela, além de poder fazer o tratamento, ela também vai poder se organizar melhor dentro desse processo, né? E esse padrão de antidrogas, ele agora tem o contraponto que o pessoal fala. Ah, mas e aí? E os donos das empresas, como é que ficam nesse processo? E se eles tiverem que reduzir X% do quadro deles porque o motorista dele foi pego na autoestrada utilizando, né? Então, essa é uma outra questão que eu creio que o empresariado, de uma forma geral, deve-se começar a pensar dentro do processo legal da coisa. Né? Digamos, na própria seleção do motorista? Na própria seleção do motorista. E se ele tem este problema e ele é um funcionário, a própria empresa deve poder fazer o programa de aporte para esse sujeito, porque é mais barato para ela trabalhar com um programa onde possa fazer o tratamento para esse indivíduo, seja de forma coletiva ou individual, do que ele demiti-lo, do que demitir esse motorista, digamos. Né? Mas as pesquisas apontam, professor Márcio, de que há um grande número de motoristas profissionais, e o Brasil é um país eminentemente rodoviário, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, que fazem uso de drogas, de substâncias, né? O senhor tem, assim, noção de quanto isso possa afetar o trânsito de modo geral? O que se sabe é uma estimativa geral hoje, falando que hoje a média de pessoas que usam álcool nas estradas são em torno de 40 e poucos %, né? Agora, de motoristas profissionais que estão nas autoestradas e que fazem uso de substâncias, eu creio que não se tem ideia, né? E outras drogas, assim, para a pessoa permanecer ativa, dormir menos e poder produzir mais, isso também é elevado, esse número? Sim, sim. Só a utilização do café em excesso já deixa, vamos dizer assim, o sujeito pilhado já demais, né, na forma de direção, né, porque ele pode ficar
A cafeína provoca um estímulo mais acelerado dos movimentos, né, do sujeito. Então ele também pode acabar tendo esse aumento dessa ansiedade dele, pode aumentar os reflexos dele nesse sentido e também pode ser um provocador de acidentes. Agora, o trânsito urbano, ele também é muito estressante, principalmente pelo número de veículos que nós temos e frequentemente nós acompanhamos brigas no trânsito, homicídios e outras irregularidades. O que o senhor atribui isso? É a vida moderna? É a pessoa que não tem muita paciência? São traumas que a pessoa possa trazer no seu comportamento psicológico e que se manifesta quando ela está atrás da direção de um automóvel? Hoje nós temos aí, né, Jorge, que a gente diz assim, se a gente for olhar o trânsito, né, das cidades, ela se comporta mais ou menos na mesma, fazendo o mesmo comparativo do que o processo econômico e social do país, né? Então, assim, o nosso trânsito ele é relativamente caótico porque ele também, o país tem esta forma caótica de organização social e econômica e que a gente vê todos os dias aí, né, no cotidiano. Mas é claro que existem toda sorte de tipo de comportamentos e de patologias, vamos dizer assim, no dia a dia no trânsito. Tem pessoas com personalidade assim, bem mais perigosa, tem outras que são mais esquivas, outras são mais quietas, né? Mas esse estresse no trânsito também tem a ver com a questão da ocupação dos espaços, né? Que é uma coisa muito territorial, né? Vamos assim, é essa coisa de base instintiva, primitiva que mora dentro da gente, né? Que o ser humano foi criado para estar dentro de um território e lutar por esse território, cuidar desse território. Mas agora, quando esse território se torna móvel, né? É interessante isso, né? Análise. O território do sujeito é o carro, né? Então, assim, alguém chega e bate atrás dele, né? Aí eles, pô, você bateu no meu carro, ele já sai gritando, né? Porque, na realidade, não é ele o afetado, né? É a situação psíquica mesmo do sujeito que está sendo afetado, né? Agora, o novo Código Brasileiro de Trânsito, que já tem alguns anos, e há toda uma preocupação com a direção defensiva, mas a gente vê pouco disso na prática, ou seja, porque não adianta nada você estar com a razão, estar morto num acidente de trânsito. Exato. Então, a direção defensiva talvez fosse o caminho, não sei se é assim, o senhor como um especialista em trânsito e psicologia do trânsito. Agora, é difícil da pessoa ter esse comportamento também, até pelos próprios condicionamentos, não é? Sim, sim, sem dúvidas. É por isso que até eu gosto de fazer também uma analogia com isso, né? No seguinte sentido que, na realidade, a gente deveria pensar uma educação preventiva. Né? E não seria uma direção preventiva? Uma direção preventiva. Porque me parece assim, é uma questão, como disse o Requião na Câmara de Vereadores esses dias, né, sobre a questão dos intelectuais orgânicos, ele disse, existe uma coisa conceitual, né? E é a mesma coisa eu percebo no que se fala a questão de direção defensiva, né? Deveria ser um problema conceitual, em primeiro lugar. A gente tem que pensar uma direção preventiva. Como é que se faz uma direção preventiva para jovens e adultos e idosos? Porque hoje nós temos pessoas de 60 a 80 anos dirigindo nas ruas. E até sobre isso é uma coisa que eu quero poder falar, porque algum tempo, um ano atrás, eu liguei para o autor destas baterias, né, de testes psicológicos, para o professor Emílio Carlos Tonglet em São Paulo, porque me deparei com o seguinte dado, que as pessoas de 60 a 80 anos, a avaliação psicológica para eles termina aos 60 anos, as tabelas, né, de avaliação. Então, acima de 60 anos, não se tem uma tabela que hoje possa fazer a avaliação dessas pessoas. E elas estão dirigindo. Por exemplo, eu tive fazendo um comparativo no Rio Grande do Sul, aliás, uma pesquisa, e só no Rio Grande do Sul nós temos aí uma média de 300 mil pessoas de idade dirigindo acima dessa idade. Né? Então,
Assim é para os jovens e para os adultos, né? Então, que tipo de direção preventiva nós podemos ter para desenvolver esse processo? Porque não é um processo, só vou tirar minha carteira de habilitação e pronto, e deu para a bola, e o sistema nem precisa mais saber que eu existo. Não, o sistema precisa saber que você existe, né? Até para evitar algumas questões, fazer outras novas avaliações, fazer esses acompanhamentos, né? Exatamente. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o professor Márcio Poçan. Ele é psicólogo e o tema foi Psicologia do Trânsito. Professor Márcio, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Eu é que agradeço. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia.
O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate, com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos 9 anos. Hoje nós vamos debater o planejamento estratégico na administração pública. E para isso nós convidamos a professora Kelly Stoyanov, ela que é licenciada em Física e também em Processamento de Dados. Um detalhe interessante, ela concluiu os 2 cursos em 1978, significa que ela fez os 2 cursos paralelamente. Ela também tem pós-graduação em Administração, Organização e Planejamento e MBA em Gerenciamento de Projetos. Atualmente ela trabalha na Secretaria de Informação e Tecnologia, é a gestora de projetos aqui da Prefeitura de Curitiba. Ela também trabalhou no HSBC como gerente de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação. Enfim, professora, já ministrou cursos em várias instituições. E eu gostaria, professora, de começar o nosso debate com um tema que até gerou a minha curiosidade e por isso que eu lhe convidei para que a senhora viesse aqui nos ensinar e ensinar os nossos alunos de gestão pública, que é o BSC, o Balanced Scorecard, ou seja, esse mapa estratégico, essa formação, essa ferramenta estratégica que as empresas usam e que também a senhora, falando comigo, disse que pode ser usado no poder público e tem sido usado, inclusive, por algumas instituições. Então, eu gostaria que a senhora fizesse um histórico do BSC para que a gente pudesse entender e, a partir daí, formular as questões que, eventualmente, venhamos a ter. Boa tarde, professor. Boa tarde. Olha, realmente o BSC é uma ferramenta
que a maioria das pessoas define como uma ferramenta, mas ele é, na realidade, mais um modelo de gestão, onde faz com que a empresa pense de forma estratégica. E assim, como que a gente parte para a elaboração de um BSC, que é o Balance Scorecard? Primeiro, nós temos de partir com o planejamento estratégico da empresa, porque toda empresa deveria ter seu planejamento estratégico. Independente se ele é perfeito ou é feito assim como um rascunho, mas é importante você ter o planejamento estratégico com base na missão da tua empresa e na visão da tua empresa. Então, como que o BSC começa? Ele vai olhar assim, qual é o teu planejamento estratégico? Qual é a missão da sua empresa? Qual é a visão? Aonde você quer chegar? Nos próximos 4 anos, nos próximos 8 anos, nos próximos 2 anos. Então, com base na visão do que você quer para a sua empresa, você olha o seu planejamento estratégico que você fez, seleciona quais são os objetivos estratégicos para você conseguir atingir a sua visão. É a mesma coisa, quando a gente é criança, às vezes você não diz assim, não, eu quero ser médico. Bom, vai ser a sua missão na vida ser médico. Mas qual vai ser a tua visão? Não, eu quero ser dermatologista. Então, a tua visão, você vai ser o dermatologista em quanto tempo? E você não faz um plano para isto? Você faz um plano de terminar a tua graduação, fazer um curso de medicina e depois fazer uma especialização na tua área escolhida, que é a dermatologia ou alguma outra área. Você planejou isso. E você planejou em quanto tempo você quer chegar lá. E você não mede se você está chegando? Você mede do tipo assim, terminei a faculdade, fiz a especialização, consegui? Então você está medindo. Para uma empresa é a mesma coisa. Qual é a visão da empresa? Aonde ela quer chegar? Digamos uma empresa automotiva, né? Ela quer ser a maior empresa de fabricação de carros brasileira. Então, assim, em quanto tempo? Então, ela vai escolher os objetivos estratégicos para ela chegar lá e ser a maior do Brasil. Agora, professora, alguns anos atrás, até iniciou aqui no Brasil, um movimento, algumas cidades, elas começaram a fazer os seus planejamentos estratégicos. Nós temos uma das formas de planejamento dos municípios, das cidades, são os planos diretores. Claro que hoje também se exige o plano de mobilidade urbana, enfim, tem uma série de outros planejamentos e de programas que as cidades têm. Mas o planejamento estratégico, ele é um pouco diferente do plano diretor. Eu gostaria que a senhora nos explicasse como nós podemos aplicar o PSC, por exemplo, numa cidade, numa pequena comunidade, um município do interior, ou numa grande metrópole, como é o caso de Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Veja, eu vou chegar lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho do conceito, por exemplo, o BSC. A partir da hora que você parte do planejamento estratégico, ou até um plano que você tenha do governo para os próximos 4 anos, que normalmente ele é elaborado, né, para 4 anos, como que é feito no BSC? Você vai definir seus objetivos estratégicos e você vai fazer um mapa onde ele tem 4 dimensões. A dimensão financeira, tá? Aí você tem a dimensão de clientes, você tem a dimensão de processos e você tem a dimensão que a gente normalmente pode colocar como crescimento e aprendizado, ou você pode chamar de pessoas ou funcionários. Aí você pode definir o que melhor se aplica para a empresa ou para um município. Então, e cada um vai influenciar em outro. Então, se a empresa quer crescer, esse pode ser uma visão dela de ser maior. O município ele vai ter a visão assim, eu quero atender bem a minha população. Quais são os maiores anseios da população? De repente, o maior anseio da população é transporte. Então, o que eu vou fazer? Fazer um plano para trabalhar onde eu tenha o melhor transporte nos próximos 4 anos, ou nos próximos 8 anos. E aí, o que se trabalha? Coletivamente, todas as unidades do município, para que se atinja essa visão maior.
Então, você traça os objetivos estratégicos. Bom, financeiramente, o que eu tenho de ter? Eu tenho de ter verbas, certo? O que o meu cliente quer? O meu cliente é a população. Ela espera ter um melhor transporte. Então, eu tenho que satisfazer o meu cliente, a população. Processo, talvez eu tenha de mudar o processo. A forma com que eu tenho hoje estruturada, talvez a questão da mobilidade, eu tenha de fazer mudanças. E pessoas são os funcionários que a gente tem no município. Então, vamos capacitá-los, se é necessário, para trabalhar ou agir de uma forma diferente. Então, quando você faz uma ação de aprendizado nas pessoas, o que isso faz? Reflete no processo, você pode mudar o processo, onde você vai ter uma satisfação do cliente, certo? E também a tua parte financeira. Então, todas elas estão interligadas. Então, você vai escolher, se esse é o teu tema, você vai escolher os teus objetivos que se adequam a esse tema e vai construir um mapa, um modelo. E aí você define meta e indicador. Porque se você não definir meta e os indicadores, também definir as metas a longo prazo, você não vai saber se você está chegando. E aí o importante é ter uma sistemática de todo mês ou a cada 2 meses você está revisando o teu modelo. Porque de repente assim, atingir minha meta, ótimo, não atingir, o que eu vou fazer porque eu quero chegar dali a 4 anos a ter o melhor transporte. Então o que eu faço? Talvez um projeto adicional, ou talvez eu faça uma iniciativa. Então ele é um modelo que tem que ser um modelo vivo, para você estar sempre ajustando para você conseguir atingir tua visão final. Uma outra coisa muito importante nesse modelo que a gente sempre fala é a questão da comunicação, porque todas as pessoas envolvidas têm que saber o que está acontecendo, quais são os objetivos estratégicos, porque senão cada unidade vai trabalhar para um lado diferente. Isso a senhora está analisando num aspecto de uma empresa, mas pode ser uma cidade. É uma empresa, ou uma cidade, ou um departamento, ou um município, uma secretaria. Então eu digo assim, se eu tenho numa empresa, eu defini o meu objetivo de, vou fabricar 10% de carros a mais que eu quero crescer em 2 anos. Não adianta dizer que o meu objetivo estratégico é o crescimento de 10%. Na diretoria ou o board vai saber, realmente quero crescer 10%. O que significa isso a nível, por exemplo, tático? Não, para a gente crescer 10%, aumentar o lucro, eu tenho que fabricar, digamos assim, aumentar a minha produção em 30%. Tem que fabricar 10 carros a mais por mês ou por hora. Só que não adianta falar isso para o pessoal que está fazendo a montagem dos veículos. Quando o pessoal está fazendo a montagem, para eles dizer assim, a empresa quer crescer 10%. A pessoa que está lá apertando parafuso ou colocando pneu vai dizer assim, e daí esse objetivo? Agora, se você disser para ele assim, se você apertar 1 parafuso a mais por minuto ou 2 a mais, o resultado da empresa ela vai crescer os 10% e todos os funcionários vão conseguir um bônus adicional. Isso faz sentido, porque você dá, entendeu, né? Ela entendeu, você dá significância para o que a pessoa está fazendo, para a função dela. Ela não vai estar apenas apertando o parafuso, ela sabe que se ela aumentar a velocidade, ou quem sabe às vezes mudar o processo de fazer de forma diferente, ela vai ter um resultado melhor. Então é isso que ele integra, a comunicação. Então todos têm que estar sabendo. E a parte quando você fala do BSC, você pode fazer apenas um mapa corporativo, ou você pode, que é o ideal, você faz um mapa da empresa toda ou do município todo. E depois, a partir desse mapa do município, você, com base nesses objetivos estratégicos, você passa a fazer um mapa de cada secretaria. Ou, no caso, um mapa de cada departamento numa empresa. Então, é importante ter a participação das pessoas de cada secretaria na elaboração do mapa do município, como é de cada departamento na elaboração do mapa estratégico da empresa. E aí você vai desdobrando e você pode chegar até o nível de funcionário. Nesse nível, digamos, de discussão desse planejamento estratégico, quem participa?
Claro que tem alguns formuladores. Tem os formuladores, mas assim, você teria de ter uma pessoa que conheça bem a técnica para ir trabalhando, né? Fazendo as perguntas ou verificando, mas normalmente a alta direção tem que participar. Ela tem que comprar a ideia. Por exemplo, se você vai fazer num departamento, o diretor, se for diretor, ou se for gerente, né, no departamento, dependendo da hierarquia que eles trabalham, aí o gerente tem que participar. Se for o diretor e todos os gerentes dele. A senhora falou da comunicação. Pelo que eu entendi, todos envolvidos, desde o mais baixo funcionário ao diretor ou ao prefeito, ou a pessoa do menor cargo, todos têm que saber qual é a meta, o objetivo. Todos têm que saber qual é a visão da empresa, quais são os objetivos estratégicos, quais são as metas e quais são os indicadores, como é que vai ser medido. E o resultado. A cada mês você tem que comunicar o resultado para a tua empresa inteira. Porque assim, o BSC faz com que você implemente a tua estratégia. Porque normalmente, às vezes, a gente vê muitas empresas que têm estratégia bonitinha, formulada, você olha assim, um livro, né, de páginas, mas não implementou. Então, na prática, é melhor você ter uma estratégia, digamos, 80% mais implementada e viva, do que você ter uma perfeita, mas não sendo implementada. Mas todos têm que saber. Agora, uma coisa fundamental é você conseguir traduzir essa estratégia para as pessoas, na forma que elas entendam, que elas tenham um significado para elas. Isso faz a diferença. Para cada um dos departamentos, setores, cada um tem uma tarefa e um significado. Vai ter uma tarefa e um significado. Vai ter que entender isso. Mas eles têm que saber qual que é o significado maior. Daí você vai dizer assim, olha, hoje a empresa tal quer aumentar o seu lucro em 10%. O que significa para quem está apertando um parafuso? É você apertar 10 parafusos a mais nesse período, a empresa vai atingir isso. E o que ganha? Toda empresa vai ganhar um bônus a mais. Porque você pode fazer até a questão do pagamento variável, em função do atingimento das metas. Da produtividade. Da produtividade, porque daí você pode fazer assim, o BSC corporativo, o BSC do departamento, das gerências e também o BSC de cada pessoa. Você pode descer a nível de funcionário, porque daí cada um vai ter o seu papel. Olha, você tem que apertar 10 parafusos, o outro vai ter que colocar 4 rodas em vez de 3. Você pode chegar a este nível. Normalmente, as empresas param no nível, por exemplo, assim, das gerências. Agora, uma coisa importante para você não criar uma questão de assim, eu faço o individualismo se a empresa toda atingir a visão dela, a meta dela, você bonifica os funcionários. E aí você vai fazendo a diferenciação. Esta área atingiu, então a outra não, essa vai ganhar um bônus maior do que a que não atingiu. Esses funcionários atingiram, ou eles ganham um bônus maior do que quem não atingiu. Porque daí você pensa no todo da empresa. Empresas de vendas, normalmente, eles formam equipes e essas equipes competem entre si. E além da questão do bônus, muitas vezes tem aqueles jantares onde que as pessoas são premiadas. Tem. Às vezes a pessoa gosta mais de levar um troféu para casa, dá mais valor do que até, digamos, o prêmio em dinheiro. O que a gente fala normalmente em bônus, às vezes não precisa ser um bônus de dinheiro, mas você tem que valorizar o funcionário, você tem que premiar o funcionário. Pode ser em dinheiro, como pode ser, você é o funcionário destaque do ano, você é o funcionário destaque, você vai ganhar uma viagem com a sua família, você pode convidar a sua família para vir no jantar da empresa. Então, esse tipo de valorização gera uma motivação para as empresas. Por isso que muitas empresas trabalham só com os indicadores financeiros, que é uma forma mais antiga de trabalhar. O BSC, além de trabalhar com os financeiros, que são importantes, não tem uma importância menor, mas ele também trabalha com indicadores que você define nas perspectivas de processo de cliente e de pessoas, que a gente chama crescimento e aprendizagem. Então, assim,
E as pessoas sabendo para que elas estão trabalhando, sendo valorizadas na empresa, elas têm uma produtividade maior. Então, assim, é importante você definir também os indicadores na perspectiva pessoas. Você pode dizer assim, a perspectiva, pode fazer pesquisa de clima organizacional e ver o que os funcionários estão insatisfeitos e fazer trabalhos para melhorar, porque aquilo melhora o resultado final que você quer chegar. Então, são objetivos que você trabalha com metas e indicadores específicos em cada perspectiva que ajuda a atingir teu objetivo final. Só para comentar, no trabalho que eu participei, quando o HSBC Brasil resolveu implementar o BSC, foi uma iniciativa, inclusive, do atual presidente que estava, que era o Emílio Alonso, ele trouxe especialistas de mercado e a gente foi reunido assim, uma pessoa de cada área para representar a área. Então, eu fui a representante da área de tecnologia da informação na época, nós tivemos representante da área de finanças, das áreas de produtos, de cada área a gente teve, da área de marketing. Então, nós se reunimos, pegamos o planejamento estratégico do HSBC Brasil, com a visão que ele tinha definido, onde que ele queria chegar, aí selecionamos, né, quais são os objetivos estratégicos, foram validados com toda a diretoria e depois, com base naquele mapa, a gente foi para as áreas, para a sua área, definir de cada área os seus, mas sempre levando em conta o mapa da empresa, onde que ela queria chegar. E esse modelo BSC, ele, a forma, o planejamento estratégico já tem algumas décadas, mas esse modelo me parece que é bem recente, no Brasil é mais recente ainda, né? Esse modelo ele surgiu na década de 90, mais ou menos, com Robert Kaplan e David Norton. Eles eram estatísticos, estudiosos e começaram a ver que as empresas trabalhavam com indicadores financeiros e eles começaram a propor outros também, que é a visão. Porque assim, o maior objetivo deles é que fosse implementada o teu planejamento estratégico. Então, fazer com que a empresa pensasse de forma estratégica. É uma mudança cultural. Quer dizer, tudo que ela fizer vai ser sempre com base na estratégia, porque a estratégia é, inclusive, uma linguagem militar, né? Os militares é que usam essa... É que se a gente não tiver, basicamente, assim, uma estratégia ou uma visão do que a gente quer, qualquer lugar que a gente vá tá bom, né? Ou se você não medir, você nunca vai saber se está chegando a algum lugar. Esses estatísticos eram americanos, ingleses? Eles trabalharam bastante junto, fizeram várias pesquisas, inclusive tem várias literaturas deles. Se você procurar como Kaplan e Norton, vai achar uma literatura bem vasta sobre esse assunto. E hoje o BSC ele é ensinado nas universidades para os cursos de administração, de economia? Em alguns cursos eles têm. Em cursos normalmente cursos de pós-graduação, eles inserem essa matéria do Balance Scorecard. Inclusive é uma das matérias que às vezes sou convidada para ministrar. Eles inserem isso porque é uma ferramenta muito potente para você transformar a tua estratégia. E quem aplica obtém resultados positivos? Por exemplo, assim, a literatura prega que você tem, foram feitas algumas medições que você tem resultados positivos. Você sai de um patamar e vai para outro. Só que uma coisa muito importante é você ter uma continuidade. Não adianta você fazer um mapa muito bem elaborado se você não estiver constantemente fazendo revisão. Constantemente você fazendo a mensuração se você está chegando aonde você quer ou não. Então, você deveria, todo final de mês, reunir o teu board da empresa, ou se for numa administração pública, vamos reunir os secretários, vamos reunir, né, a equipe e vamos dizer assim, olha, o plano que a gente tinha de melhorar, por exemplo, assim, questão das ruas da cidade. Estamos chegando lá? Sim. Tem que estar medindo. Ah, não. Um indicador está abaixo do que a gente esperava. O que a gente vai fazer com aquele indicador
reverta e chega no número que a gente quer. Se as pessoas não fizerem nada, não vai chegar onde quer. Então, de repente, eu tenho que fazer um plano paralelo, um projeto paralelo. Digamos assim, ter alternativas ali? Você tem que achar alguma alternativa. De repente, digamos assim, estou abrindo uma estrada, mas eu tive um problema porque eu não estou conseguindo, de repente, desapropriar alguma coisa. Qual que é a solução alternativa para que se tenha uma estrada? De repente, vou fazer um pequeno desvio na estrada, mas vou conseguir chegar lá que entregar a estrada. Entende? A senhora falou também dos desdobramentos, ou seja, ela parte lá de cima da diretoria e, pelo que a senhora nos explicou aqui, este BSC, a avaliação, ela tem que chegar lá no mais baixo nível. Agora, como explicar para aquele funcionário que está lá na ponta e que ele precisa mudar a sua produtividade? Aí tem que ter um jeito de chegar até lá, né? Tem. A gente tem que achar uma fórmula. Não existe uma fórmula, digamos assim, uma mágica, né? O que a gente tem que tentar é traduzir, por exemplo, para a pessoa. Digamos assim, vai ser a pessoa que vai asfaltar, certo? O que é mais importante para aquela pessoa? Então, você mostrar para ela que o fato de você fazer uma estrada nova, vai trazer benefício para uma série de pessoas naquela comunidade, que talvez eles tenham parentes que moram ali, eles tenham amigos que vão ali, tem os filhos dele. Então você tem que trazer qual é a significância para ele. Às vezes não é só o salário, entende? Mas aquilo, o significado, que ele vai trazer uma melhoria para a comunidade. Correto. Porque as pessoas, quando têm um significado para aquilo que elas fazem muito melhor. Exatamente. A senhora também é formada em física, mas pelo que eu observo aqui, pelo seu currículo, a senhora, digamos assim, se encaminhou mais para a área de processamento de dados. Nessa época aqui, que a senhora se formou em 78, a senhora foi uma das precursoras desse, digamos assim, desse ambiente, né? E me parece que antigamente era muito mais masculino do que feminino. Como é que a mulher é aceita nessa área de processamento de dados, professora? Olha, quando eu me formei, era uma coisa assim. Da turma de física que nós começamos, em 75, só eu e mais um rapaz se formou no tempo certo do curso. Se formamos em 2 só. Nos 4 anos? Nos 4 anos. Como licenciada? Como licenciada. A senhora não chegou a fazer o bacharelado depois? Não, a licenciatura. Daí, quando eu fiz o processamento de dados, nós fizemos assim... também nós formamos em 7 pessoas na turma. Assim, era uma questão mais difícil para as mulheres? Era, mas eu colocava assim, não vai se formar só um homem, uma mulher vai se formar junto nesses cursos também. E na época que eu comecei em processamento de dados, realmente era um mundo mais totalmente masculino. Mas eu acho assim, você tem que persistir naquilo que você quer. E o fato de, no processamento de dados, você criar os projetos e conseguir ver o resultado muito rápido, e dentro da física eu conseguiria trabalhar muito mais só numa parte mais teórica do que prática, por isso que eu resolvi experimentar trabalhar em processamento. E fui ficando, porque era muito desafio, sempre coisas novas. Então. Isso. E hoje nós temos aqui então a professora Kelly Stoyanov. A senhora é de origem búlgara, né? Meu pai é da Bulgária. Da Bulgária. Ela que é licenciada em Física e Processamento de Dados, e o tema foi o planejamento estratégico na gestão pública com base no BSC. Professora Kelly, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço.